pessoal. Eu sou Helenita Malta, professora de História na Universidade Federal de Rondonópolis, Mato Grosso. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma entrevista na playlist Minha História Ambiental. Você já sabe, nessa playlist nós estamos entrevistando historiadoras e historiadores ambientais que se destacam no campo. O Lutz Global é um canal que surgiu de um projeto de pesquisa científico apoiado pelo CNPq, e é também uma iniciativa de história ambiental pública. Para acompanhar essa playlist e todos os nossos outros vídeos, deixamos o convite para você se inscrever no nosso canal, assim você nos fortalece, né, para a gente continuar esse trabalho de divulgação do conhecimento em história ambiental. Estou com a equipe do Lutz Global para moderar o debate, a Sara Rocha Fritz, que é mestranda em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, e o Denis Henrique Fiuza, que também faz parte, né, do programa de pós-graduação em História da UFSC, que é doutorando em História. E o nosso convidado de hoje é o colega professor Aruf Salmen Espíndola. Aruf é professor titular da Universidade Vale do Rio Doce, Univale, atuando no curso de Direito e no programa de pós-graduação interdisciplinar em Gestão Integrada do Território, da Univale, na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais. Em suas pesquisas em história ambiental, o Aruf tem estudado os temas da conservação, gestão do território, desastres socioambientais, mineração, em especial no contexto do Vale do Rio Doce, em Minas. Essa entrevista está sendo gravada por questões de ajuste das nossas agendas, mas você pode deixar nos comentários do vídeo suas perguntas, impressões, dúvidas, né, o que você quiser aí sobre a entrevista. Nós vamos deixar na descrição do vídeo o link para o currículo Lattes do professor e também links para algumas obras dele que nós vamos citar no vídeo. Bem-vindo, Aruf, é com muita alegria que te recebemos no Lutz Global. Eu que fico extremamente alegre, honrado, né, de estar participando do canal Lutz Global e dessa iniciativa, né, de história pública, de divulgação da história ambiental. E já me sinto, né, conhecido da Sara, do Denis, prazer em vê-los aqui, né, porque eu já vi vários outros programas e a gente vai ficando íntimo mesmo sem estar próximo. Mas é uma alegria, Lenita. Alegria para nós também. Então já vamos começar. A gente sempre começa falando da formação, né? E então, Aruf, pelo que eu pude ver, né, no seu currículo Lattes, você se interessa por ciência política e história ambiental. No mestrado, você priorizou a política, estudando a ideologia da revista Cultura Política entre 1941 e 1945. No doutorado defendido em 2000, você já tratou um tema de história ambiental. O título da sua tese, O Sertão do Rio Doce, Navegação Fluvial e Incorporação do Território de Floresta Tropical por Minas Gerais, entre 1800 e 1845. Então, a gente gostaria de saber como foi a sua transição para a história ambiental, né? E também, né, onde você nasceu, como que a sua trajetória pessoal e profissional, né, te levou para a história ambiental? Eu vou começar pelo final. Eu nasci em Governador Valadares, sempre morei aqui, só saí para estudar, né, para fazer a graduação na UFMG em História, fazer o mestrado em História na UNB e fazer, né, o doutorado na USP também em História. Então, assim, antes de falar de como a história ambiental entrou na minha vida, como a história entrou na minha vida, né? Eu fui fazer o terceiro ano científico, como chamava na época, né, com o terceiro ano do ensino médio hoje, em Belo Horizonte, e a minha intenção inicial era fazer física, né? E eu podia escolher qualquer curso, eu sabia, né, que eu podia entrar em qualquer curso, né? E a minha intenção era entrar no curso de física. Só que, né, na hora da inscrição para o vestibular, eu acabei mudando radicalmente, né, e fui fazer história, né? E eu acho que isso se escreve um pouquinho na minha história pessoal, de ter participado e ter liderado, né, grupos de jovens
que atuava numa comunidade de periferia extremamente pobre, chamado Morro da Orelha, uma época que, quando se fala que a pobreza é até diferente de hoje, né? Porque era pobre, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha médico, não tinha escola, não tinha, a maior parte das casas não eram de alvenaria, e não eram pobres porque estavam, a maioria eram trabalhadores, trabalhava numa indústria próxima, né? Mas, assim, e a gente fazia um trabalho lá, e a gente também, isso levou, pela atuação no grupo jovem, a envolvimento com questões, né, estava na época da ditadura, né, isso anos 70, então teve o documento dos bispos do Brasil para uma nova ordem política, o de Itaici, e aí nós fizemos um encontro dos grupos, né, para discutir esse documento, então essa primeira politização aí, numa cidade que depois eu vou descobrir, né, mais tarde, né, que havia todo um processo político na época de 64. Eu sei que tinha muita coisa um pouco explicada, então fui fazer história porque eu queria saber, conhecer, entender do porquê das coisas. Então eu escolhi fazer história para estudar história, né, para conhecer a história. Então esse foi um primeiro caminho. E ao formar, eu voltei, fui trabalhar na rede pública, mas também continuei a militância, tanto a militância no movimento estudantil contra o regime militar. Isso, acho que influenciou muito o fato de eu estar no terceiro ano ainda do ensino médio, ter participado do movimento estudantil da UFMG, da PUC, né, das grandes manifestações contra o regime militar. Isso me levou a querer entender, né, história. E depois, na faculdade, eu participei do movimento estudantil, fui liderança, eu presidi o centro acadêmico da história. E aí, né, em seguida, vem a questão da formação do PT. Eu participei ativamente do processo de formação do PT, né, na minha cidade, na região, né, em que a minha cidade se encontra, formando, né, diretórios do partido, comissões provisórias, que depois vão desembocar na criação do PT. Isso, né, o PT surge aqui junto com o PT Nacional, e, ao mesmo tempo, também criação de sindicatos, organização dos trabalhadores. E eu, como professor do Estado, né, logo isso em 81, 82, né, eu vou acabar ajudando a organizar a União dos Trabalhadores do Ensino, que hoje é o sindicato Sindiúti, né, o Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais. E então participar ativamente de liderança de greve, organização de greve, comando de greve. Então, e ao mesmo tempo também, né, por atuação tanto no movimento sindical como no movimento partidário, também há envolvimento com associações de moradores. Aí lançamos o candidato em 82, o candidato que nós lançamos foi eleito vereador. Aí eu passei a coordenar campanhas políticas. Então, assim, eu tenho uma intensa atividade política nesse sentido, né? Então, né? Só que eu nunca tinha preocupado. Então, daí eu fazia história política no mestrado, né? E queria entender isso. Mas, quando eu fui fazer, o que me levou no doutorado a mudar completamente, sair dessas questões políticas, inclusive, eu passei da aula nas ciências sociais, entrei para a universidade, fui ser professor no departamento de ciências sociais, eu dava a disciplina de política, né? E algumas sociologias, não dava aula de história, não, a princípio. Mas aí, quando eu fui fazer o doutorado, o que me levou a mudar completamente de tema foi o fato de eu ter tido uma conversa, organizado um curso para a formação de professores, né, de história, porque eu percebi que eu informava os alunos de ciências sociais e eles iam ser professores de história, mas eles não tinham uma formação de história, o que é diferente, como o Brodel fala, né, entre as ciências sociais, sociologia e história. E aí eu organizei um curso, convidei professores que tinham sido meus professores no UFMG para serem professores nesse curso. E dos professores, um professor da UFOP que veio, né, nós fomos, né, depois da aula, beber uma cerveja, ele começou a me fazer perguntas sobre a história de Governador Valadares, do Rio Doce, da região, e eu não sabia nada. Eu militava, eu participava, eu fiz história, e se me perguntasse qualquer coisa sobre a história
da região do Rio Doce, eu não sabia, eu falei, isso aqui não tem história, não. Brinquei com ele, vamos tomar aqui a nossa cerveja e larga isso para lá. Mas isso que pesou, Lenita, porque eu falei assim, gente, eu formei em história, eu participo, estou no movimento, faço isso, estou ligado. E eu não conheço, isso aqui tem que ter história. Aí eu fiz um projeto para a FAPEMIG, Fontes para a História do Vale do Rio Doce. Esse projeto acabou sendo aprovado, eu passei a ter um recurso bom, né, para levantar fontes no Arquivo Público Mineiro, na Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, arquivos locais, né, que eu supunha que teria fontes, seja aqui, seja, né, nas cidades mais antigas da região. Passei a ter pessoas que puderam trabalhar comigo, né, recursos para viajar, né, então, sim, passei a ter recursos. Nesse meio termo, eu resolvi fazer o doutorado, e aí, no doutorado, conversando com o meu orientador, que foi o José Eduardo Marques, sobre o que eu poderia fazer, você escolhe um assunto, uma questão que nunca ninguém escreveu. E nessas pesquisas, por causa desse projeto, eu sabia que nunca ninguém tinha escrito e não se havia um conhecimento sobre essa história da ocupação do sertão do Rio Doce. Isso me levou para essa questão. E ao estudar o sertão do Rio Doce, eu fui com a visão tradicional, Caio Prado, né? Aí na minha banca de qualificação, que foi interessante, a Vera Ferlini, a professora Vera Ferlini, falou assim, você está muito antiquado, tem toda uma discussão nova aí que você não está trazendo, e tem relação direta com o que você está tratando, que é a história ambiental. Nunca tinha ouvido falar, isso foi em 97. Aí ela me indicou, você sai daqui, depois da qualificação, e já vai na biblioteca e procura a tese da Dora, que te deu entrevista no canal, né? A Dora Schelart, que né, é uma grande amiga. Mas eu conheci ela primeiro pela tese. Ela estudou e tratou dessa história ambiental. E aí eu já fiz uma outra pesquisa na biblioteca e achei mais 2 teses que tratava daquilo. Aí eu tive conhecimento do que era essa história ambiental. Aí tinha um professor nosso da psicologia que estava na Virgínia fazendo uma bolsa sanduíche, doutorado dele, né? Ele fazia também doutorado na USP, mas estava na Virgínia, né? Aí eu mandei uma mensagem para ele xerocar, achar se tinha a revista da Sociedade Americana de História Ambiental na biblioteca lá, e eu mandei uma lista de artigos, né, para ele, então, xerocar e mandar aquilo pelo correio. Naquela época, não tinha como mandar via internet, não tinha essa facilidade do mundo de hoje. Então, ele fez vários pacotões mesmo, assim, né? Botou aquilo veio pelo correio. Aí eu fiquei 6 meses estudando aquilo, 6 meses só por conta de estudar aqueles vários autores, né? Carolina Mechan, Cromo, Foster, todo aquele, né? Os grandes historiadores americanos ali, né? E foram mais de 100 artigos, né? Nesses 6 meses aí, só por conta disso, não fiz mais nada, não sei estudar isso. Na tese, propriamente dita, eu faço uma discussão de 2 páginas, toda essa discussão de 6 meses ficou nas 2 páginas, mas me permitiu não falar nenhuma bobagem. Então, acho a importância, né, foi que o conhecimento da história ambiental e o conhecimento teórico da história ambiental, a compreensão disso me permitiu escrever uma tese sem que eu pudesse falar besteira, né? E aí a minha tese, na verdade, acabou, né, dando conta dessa interseção entre a história econômica, a história política, a história social, né, e a história ambiental. Acabou fazendo essa junção. Então, a história ambiental chegou na minha vida por meio da, né, crítica da Vera Ferlini e da leitura da leitura da tese da Dora, em função do meu objeto de estudo, aquele que me obrigou, não dava para me pegar o Caio Prado e usar, né, e eu tinha que ter outro referencial teórico. E aí a história ambiental entrou dessa forma. Muito bacana isso que você falou aí também de veja como a tecnologia, né, nos ajuda hoje, né? Tem muita coisa online, né? Nossa, a comunicação é muito mais fácil, imagina. Mandar xerox dos Estados Unidos.
A Sara e o Denis nem imaginam o que era o mundo antigamente. Sim, imagina. Esse lado da tecnologia é muito bom, né? Denis, agora a tua vez. Bom dia, professor, seja bem-vindo ao nosso canal. Um dos seus principais temas de pesquisa é a questão dos desastres naturais, né? Especialmente a questão dos grandes projetos de mineração. Você comentou que você nasceu, né, em Governador Valadares, que é uma cidade ali cercada, né, pelo Rio Doce, e pelo que eu conversei com alguns amigos que são aí da região, tem um amigo que é de Ipatinga, ele me falou que Valadares é uma cidade mais agrícola, mas que por ser ali muito próxima ao Rio Doce, é também muito impactada, né, pelos desastres da mineração. Mas não é uma cidade, por exemplo, como Ipatinga, que acaba tendo esses projetos e também se beneficiando economicamente, né? Então, tem essas diferenças, posso estar enganado, mas gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque a minha pergunta é mais especificamente se essa realidade, essa questão dos desastres impactaram na sua escolha pela história ambiental e na sua escolha por pesquisar essa temática. E aí, lendo um pouco alguns artigos seus, especialmente o que foi publicado na Revista Brasileira de História, você usa as ideias de risco e incerteza para essa pesquisa em história ambiental. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre essas duas ideias, né, como que você utiliza elas. E um outro ponto bem interessante é que você vai também trazer mais ali no seu artigo a questão de pensar, né, o enquadramento dessa história dos desastres a partir da mineração, a partir de três níveis, digamos assim, que seria a ideia da ciência, a questão midiática, na verdade, a questão da certeza e a questão da revelação e apocalipse. E mais especificamente falando sobre a ciência, você vai questionar, até eu anotei aqui a pergunta, que você coloca lá para os leitores, para os seus leitores, deixa eu pegar aqui. Você indaga ao leitor se a ciência poderá explicar o que ocorreu e responder às muitas perguntas sobre agora e o futuro. E aí, pensando um pouco como a ciência é descredibilizada muitas vezes, né, quando é questionada pela imprensa ou por outros veículos, especialmente quando ela tem a ver com esses grandes empreendimentos econômicos. E recentemente a gente viu, né, no Enem, quando as perguntas ali, bem baseadas na ciência, questionavam alguns impactos do agronegócio, que é um outro grande empreendimento. E aí, muitas vezes, a ciência foi denominada como ideológica, ou muitas vezes descredibilizada mesmo, né? E nós sabemos que a ciência passou, nos últimos anos, aí uma série de ataques, né? E aí isso influencia também na própria questão ambiental, e aí, muitas vezes, nas nossas pesquisas de história ambiental. Então, eu gostaria de saber um pouco também sobre essa questão da ciência e como que a ciência pode contribuir, se ela tem contribuído nessas análises. Ô, Denis, pergunta comprida. Sim, eu aumentei a pergunta até. Dá uma tese responder tudo. Aqui, primeiro, assim, na verdade, o que você fala de Governador Valadares, seu amigo de Patinga, vamos ajustar isso aí. Valadares é uma cidade fundamentalmente comercial. A produção agrícola e a produção primária representa menos de 1% do produto do PIB, né, municipal. No passado, teve uma importância grande por causa da extração dos recursos naturais, mas é uma outra história. Mas a cidade em si sempre foi um polo comercial, o principal polo comercial da região. Ipatinga, né, teve um papel, é uma cidade industrial, monoindustrial, tem Uzi Minas, mas hoje, assim, já diferente de 30, 40 anos atrás, por causa das próprias transformações industriais, tecnológicas, né, o número de operários que tem, o número de pessoas que dependem da usina hoje é muito pequeno. Patinga também se tornou um grande polo comercial, e as características demográficas, econômicas e socioeconômicas das duas é mínima.
né? São muito iguais, inclusive também no movimento migratório para o exterior, como em outras questões. Inclusive, as duas cidades, os dois municípios são os que mais trocam entre si. Para onde o Governador Valadares manda mais migrantes, você vai para Patinga, de onde saem os imigrantes de Patinga e vêm para Valadares. Então, existe, não tem essa diferença, elas estão num conjunto aí. Então, já não é tão diferente o fato de ter uma indústria, né? Pelo contrário, para Ipatinga hoje, a Uzi Minas já não é um fator de vantagem, né? É um grande dificultador, né? Esse fato de ser uma cidade monoindustrial. Então, esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto, que eu não gostaria de forma alguma de ter me desviado do que eu trabalhava, do ponto de vista da história ambiental, da história social, da história regional, para ter começado a estudar desastre. E aí, esse artigo feito com a professora Eunice Nodari e o professor Mauro Santos tem a ver com essa reflexão. Ou seja, o desastre foi uma surpresa, né, para as pessoas da Bacia do Rio Doce, né, mesmo que depois, a posteriori, fale que não, teve outros desastres, né, não de barragem de mineração, mas teve outros desastres no Canadá. Teve, um ano antes, né, um rompimento de uma barragem de mineração no Canadá, mas são coisas que não eram comuns, né? E o fato de o uso de barragem e essas mudanças, né, tem a ver com a nova forma de processamento do minério, de exploração de um minério de baixo teor, que, portanto, exige processos tecnológicos extremamente invasivos, que vão gerar grande quantidade de rejeito, e isso levou à construção de barragens, né? E aí essas barragens, né, podem romper. Então, o risco existe. A questão é como se gera esse risco. E aí, quando você estuda os vários casos de rompimento de barragem, inclusive esse do Canadá, de 2014, ou você pegar um da Itália, de 1985, né, um dos primeiros noticiados, né, você vai ver sempre que tem uma negligência, ou seja, a crença de que não vai acontecer o pior. Tá? Então, a negligência em relação ao risco. Tá? Então, se há essa negligência, o risco pode se configurar em fato e ocorre, então, né, o desencadeamento dos eventos que geram um desastre. Então, a partir do momento que isso ocorreu a primeira vez, e você sabe que tem dezenas de outras barragens, e muitas com nível 3, ou seja, com possibilidade de rompimento eminente, inclusive uma, né, de mineradora de ouro, né, a Anglo-Chance, uma corporação, né, multinacional, transnacional que explora ouro, na região de Barão de Cocais, estava com uma barragem com trinca, com possibilidade de rompimento, seria muito mais trágico do que uma barragem de mineração de ferro. Então, toda essa situação vai gerando incerteza, né? E, ao mesmo tempo, para as pessoas que vivenciaram o desastre e continuam vivenciando, porque o desastre não é um evento que ficou lá no passado, era um processo, né? Então, as pessoas querem saber, né, como um Pavuna, que é um agricultor no município próximo aqui, um pequeno município chamado Tumiritinga, de um assentamento de reforma agrária chamado Cachoeirinha, ele sempre pergunta isso. Eu quero saber, eu posso usar a água do rio para irrigar? Eu posso usar a forragem que eu fiz com aquela água irrigada e dar para o gado? Eu posso pegar o leite do gado e mandar para a escola? A criança pode beber esse leite? Essa água que eu usei para irrigar vai infiltrar. Eu vou usar a água, né? Vou tirar a água subterrânea, né? Então, assim, do poço. Essa água do poço pode ser usada para abastecer minha casa? Ou seja, são perguntas que você não tem respostas definitivas. Por isso que gera incerteza. A incerteza também é a questão da ciência. Tem a questão da crença da ciência, mas para além dessa questão política, da politização em torno da ciência, para além disso, né,
A ciência também é objeto da própria controvérsia, porque você tem departamentos, né, na Universidade Federal de Viçosa, que estão ligados a estudos que têm a ver com essa questão, com a questão do desastre, tem um que fala uma coisa, outro fala outra. Ou seja, então você tem aí uma controvérsia científica também que deixa o leigo naquelas questões também inseguro. Então, ou seja, então essa insegurança se tornou presente. Só que isso não estava presente. Eu nunca tinha pensado nessa questão, nenhum morador, ninguém da Bacia do Rio Doce tinha pensado que isso podia ocorrer um dia. O que ele sabia de mineração era que o trem passa levando minério, né? E não tinha nenhuma imaginação sobre isso, tá? Então, de repente, fomos acordados, né, com essa situação, o desastre, o impacto que ele provocou no primeiro momento, a sua perpetuação ao longo do tempo, a incerteza que isso produz, né, em relação, né, tem pessoas que até hoje não bebem água, né, do serviço, né, de água municipal, compra água mineral. Mas aí vem outra certeza, mas essa água mineral, a fiscalização, ela é uma água mineral realmente, é o que está ali naquele frasco de 20 litros, é uma água pura, potável, realmente? Tem pessoas que preferem usar água de poço. Muitos técnicos falam que a água de poço é muito mais arriscada do que a água tratada. Então, só que isso não tem clareza sobre isso. Então, por isso que eu falo que é meio a questão do Apocalipse, revelar, ou seja, uma situação de fato que estava presente na realidade, se revelou. E nós temos que conviver com ela, né, agora, no nosso cotidiano. Né? Alguns de maneira mais forte, porque moram na área ribeirinha. Então, grande parte da cidade de Governador Valadares e de outras cidades, à margem do Rio Doce, elas dependem 100% da água do Rio Doce para abastecimento. Né? E, mais do que isso, grande parte da cidade foi edificada na parte aluvial, que pertence ao rio. Então, e o Rio Doce é um rio que tem cheias regulares, é da natureza do Rio Doce, ele vai encher todo ano. Só que a partir do desastre, como tem muita ainda rejeito na barragem, que está entre o Alto Rio Doce e o Médio Rio Doce, né? E o Médio Rio Doce começa ali onde que está Ipatinga, né? A Foz do Piracicaba. Então, para cima, tem uma represa hidrelétrica, Risoleta Neves, conhecida como Condonga, que acabou retendo grande parte do rejeito que veio de cima, né? Da região do Rio do Carmo. Tá? E o Rio do Carmo e o Rio Piranga formam o Rio Doce. Então, esse rejeito, quando vem as cheias, parte desse rejeito sai e mistura com sedimentos, que é parte do Rio Doce. O sedimento é um grande problema do Rio Doce, porque, por causa do desmatamento, da degradação das pastagens, solos expostos, então, sedimentos. Esse sedimento mistura com esse rejeito e forma um sedimento que parece um cimento. Aí os agricultores ficavam sendo impactados, porque se antes esse sedimento ajudava a fertilizar a terra, ajudava não sei o quê, né, tá, revigorar, aquela ideia do Rio Milo, né, pelo menos como falava isso, né, o rejeito hoje ele cria uma situação que para as pessoas é muito difícil. Aí você tem muitos ilheiros, que é o pessoal que planta e cultiva nas ilhas, porque o Rio Doce é cheio de ilhas, né, porque o Rio Doce corre num terreno arqueano, muita pedra, os sedimentos barra e forma ilhas. Então, muitas ilhas, essas ilhas são cultivadas, né? Então, né, você pode cultivar nisso, você plantar ali, e você pode pescar o peixe, você pode comer o peixe que você pesca no rio, né? Aí, então, muita coisa sem resposta. E aí, alguns colegas falam o seguinte, da área das ciências ambientais, da área das ciências, né, mais biológicas, tudo assim, não. Existe ciência para responder isso. Aí eu pergunto, então, se existe ciência para responder isso, aí vem a minha pergunta política. Por que isso não está sendo respondido? A quem interessa manter um quadro de incertezas? Porque foi criado uma fundação chamada Renova, que já gastou bilhões, né? E o recurso vem da Vale, da Samarco, da BHP, que são as três, né, mineradoras,
e a Vale e a BHP são os maiores mineradores do mundo, e essa Fundação Renova veio para reparar. Só que ela gera mais de 6 mil empregos, fora empregos indiretos, fora, né? Então, ou seja, eu fico perguntando, será que não é bom manter, né? Porque isso gerou emprego. Quer dizer, hoje o emprego para reparar é maior do que era o emprego da Samarco antes. Então, pergunta, será que interessa a empresa manter incerteza? Porque a empresa, antes, ela não estava presente em todos os poros do território. Hoje, a empresa sobrepôs, né, ao Comitê da Bacia, que não tem uma voz ativa, né, essa Renova que faz isso. As empresas, essa ação se sobrepôs aos poderes locais. Então, ou seja, então ele infiltrou por todos os poros da sociedade. Então, ou seja, então, no final, né, não tem como você separar a questão ambiental da questão política, da questão econômica, e a questão é como você usar tudo isso para conseguir ter uma compreensão, né, e lidar com uma situação que é nova para nós, nova para o Brasil, né, e foi emendada, porque veio esse desastre da Samarco, logo depois do Brumadinho, né? Do ponto de vista ambiental e da extensão, foi brutal, o outro, do ponto de vista das mortes humanas, foi brutal, né? Então, assim, 2015, 2019. Então, é complicado. Então, eu passei por obrigação, como tudo, eu acho que eu fiz história ambiental, Helenita, tudo por obrigação. História por obrigação militar, ou seja, não separa a minha vida acadêmica da minha militância. Então, como eu, estando aqui, né, em organizações, em movimentos, lidando com isso, a primeira reação foi, né, ter um programa de gestão integrada do território. Está no curso de Direito. A primeira reação, assim, não, nós temos que pensar essas questões. Então, o meu barco desviou para isso. Mas é muito legal, né? Isso mostra o quanto você é um intelectual completo, porque, né, está casando as suas pesquisas com a sua militância política, né? Então, assim, pensando no intelectual, né, que o Eduardo Said fala, né, que tem que estar presente, né? Enfim, não só estudando, né, se mantendo neutro, né? É muito bacana isso. Mas a Sara agora, então, já faz uma pergunta também que tem a ver, né? Já complementa aí a sua fala. Eu dar um oi para o professor Aruf, seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz com você aqui no canal. Um oi para todo mundo que está assistindo e também já aproveitar para pedir para quem não é inscrito ainda se inscrever, compartilhar esse vídeo, os outros também que a gente tem no canal, que ajuda a chegar em mais pessoas, né, e fica cada vez mais fácil de acessar esse conteúdo. Mas, então, continuando um pouco ainda nesse assunto que o professor está trazendo, a minha pergunta é em torno um pouco daquele artigo que que tem a sua coautoria, que é muito interessante, que o título é Contra a Correnteza, Conservação, Restauração e Recuperação Ambiental no Vale do Rio Doce. E nele você vai vocês fazem um pouco esse exercício de redirecionar o olhar para pensar essas histórias que vão contra a correnteza mesmo, né, como diz o título, de uma tese trágica que é tão comum na história ambiental, né? Que quando a gente está lidando com questões ambientais é muito natural que é muito normal que se recorra até nessa visão mais trágica dos acontecimentos. Então, eu queria que você falasse um pouco mais desse enfoque e aproveitando para falar dele mesmo dentro dessa recuperação desses dois desastres, né, de Mariana e de Brumadinho, como que podemos pensar nisso através desse enfoque, assim. Interessante, porque eu nunca tinha pensado nessa questão, e eu vou pensar ela exatamente quando a questão se torna mais trágica, por causa do desastre. Né? E aí eu vou descobrindo que a gente não faz nada por acaso, nada assim aquele insight, né? Sempre tem uma ligação. O Gilmar Arruda, né, até que foi um dos que deu entrevista também no canal aqui, companheiro dos primeiros, né, da história ambiental, né, havia proposto para escrever alguma coisa que tivesse a ver com conservação. E aí eu comecei a refletir sobre isso, gastei parte das minhas férias
né, pensando sobre essas questões, e aí ele queria que eu escrevesse alguma coisa sobre o Instituto Terra, mas aí eu fui pensando sobre essa questão da conservação e pensando no que eu tinha feito até então, e pensando na discussão com o William Cronon, que é um dos historiadores americanos, talvez, que eu tenha mais assim, me identificado, e daquelas leituras que eu fiz lá e de outras que eu fiz depois, aquelas que eu fiz lá em 97, 98, né? Em que ele tem um artigo que ele discute, né? Você tem, né, que a história está ligada à narrativa e que você pode ter, e essas narrativas são comandadas por enredos, e esses enredos podem ser diferentes. Então, aí ele vai contrapor no estudo do Cibol, né, daquela tempestade, né, de poeira que ocorreu lá, né, dois autores, e a narrativa trágica versus o tipo de narrativa, né, que seria otimista. Aí eu pensando na obra do Iron Jean, né, que é uma narrativa típica, narrativa trágica da Mata Atlântica, né? Tudo leva, né, a um final trágico. E aí ao estudar a história do Vale do Rio Doce, da bacia do Rio Doce, né, e das regiões, depois expandindo isso para as regiões de Mata Atlântica, né, que é basicamente que eu trabalho, né, a área de Mata Atlântica, né, no leste de Minas Gerais e pegando também Espírito Santo, sul da Bahia, mas que essa história, né, ela sempre leva para um sentido trágico. Então, a construção da história local, a construção da história regional é uma história de, né, supressão da floresta, supressão dos recursos do solo, esgotamento dos solos, supressão dos recursos minerais, ou seja, né? Aí eu comecei a pensar, mas será que ninguém está fazendo diferente? Será que ninguém está preservando nada? Aí eu fui me lembrar, né, de quanto eu estava ainda fazendo ensino médio, ainda não tinha entrado ainda no curso de História, não. Teve um professor do FMG, que eu não me lembro o nome agora, mas o meu irmão já fazia ciência biológica, eu fui com ele, nós morávamos na República, vi a apresentação lá de uma reserva florestal de um macaco que vivia nessa reserva no município de Caratinga, que é próximo aqui a Governador Valadares, né? Indo 100 quilômetros aqui. E aí eu lembrei disso, eu falei, vou atrás daquele. Eu não sei porque eu lembrei desse caso, desse macaco, e eu lembrei do mono carvoeiro. Eu fui procurar descobrir que era o Muriqui do Norte. Aí que essa reserva existe lá, Reserva Biológica Caratinga. Hoje ela é um RPPN Feliciano, que é um libanês. Descobri também que esse senhor era um libanês, que em 1933 comprou, né, uma fazenda que tinha, né, a maior parte dela de floresta, resolveu preservar 1.000 hectares dessa fazenda com a Mata Atlântica, porque viu os macacos Muriqui, que é o maior primata das Américas, né, que não tinha como tirar a casa deles. Se ele desmatasse para plantar café, ele ia tirar a casa dos macacos. Então, ele preservou por essa consciência pessoal. E plantou no resto, o café numa outra parte, 200 hectares de café lá. E ele vai, ao longo da vida dele, né, ele vai defender de arma na mão, né, contra invasor, caçador, lenhador, né, essa mata e esse macaco e os outros animais que vivem lá. Esses professores da UFMG, né, ficaram sabendo que tinha uns macacos, foram lá e deram notícia de que aquela espécie considerada extinta não estava extinta porque esse senhor Feliciano havia, nessa reserva dele, preservado esses animais, e hoje são de um número bem considerado. E aí, uma Sara Stick, uma primatóloga, uma das maiores primatólogas do mundo hoje, né, na tese de doutorado dela, né, por um professor orientador que conhecia o trabalho desse do FMG, né, que noticiou sobre esse macaco, tinha visto esse documentário que ele havia feito, né, recomendou ela estudar esse macaco. Então, ela veio para o Brasil e aí, desde então, os últimos 40 anos, ela tem dedicado a essa reserva. Aí eu comecei a ver, gente, eu tenho que começar. Eu conheço o Sebastião Salgado, o Instituto Terra,
todo o trabalho dele de recuperação do Instituto Terra, né? O livro, a minha tese, o livro dela foi feito porque o Sebastião, não, vamos publicar isso, a esposa do Sebastião Salgado, né? Apoiou a publicação. Ou seja, então conheço o trabalho que ele faz, o compromisso que ele tem. E aí o próprio trabalho também do qual eu participo, né? De militância em uma organização que trabalha com agroecologia. Aí eu comecei a ler assim, não, e tem um pessoal que trabalha no parque, tem um pessoal do projeto de longa duração do Rio Doce, né? Do PELD, Rio Doce, o professor Francisco Barbosa do FMG e toda a equipe dele. Eu falei, não, então é preciso começar a estudar quem está fazendo, né, coisas diferentes, quem está nadando contra correntes. Por quê? Porque se você só fala para as pessoas que da tragédia, do fim, as pessoas vão lutar por quê? As pessoas vão militar por quê? As pessoas vão amar o quê? Né? Então, eles têm que ter o contraponto. Então, eu passei assim, não, nós temos que também, né, fazer esse equilíbrio. Então, isso mudou um pouquinho o meu modo de... Eu comecei a me autocriticar por ser um contador sempre de histórias trágicas. Pois é, Rufo, mas a questão atual do desastre, assim, né? Como é que está? A questão atual do desastre está assim. Você tem é diferente os dois processos aqui na Bacia do Rio Doce e no Paraopeba, né? Que é a Bacia do São Francisco, na região de Brumadinho. É diferente. Lá eles não criaram uma fundação. Aqui tem uma fundação gigante, que tem 6 mil pessoas, vários contratados, subcontratados, né? Atuam em várias frentes, né? Um braço, um povo que se estendeu, né? Tá? E você tem uma controvérsia jurídica enorme, e depois de 5 anos, saiu finalmente, final do ano passado, que o direito dos atingidos a terem uma assessoria técnica independente, elas começaram a ser implantadas esse ano. Então, é mais gente contratada, não deixa de ser positivo, mas, assim, para você ter uma ideia, os salários das assessorias técnicas são muito superior à média dos salários locais de todas as cidades, né, da região, né? Então, ou seja, e as assessorias técnicas, como a Renova, tem tempo de duração para vencer, né? Então, você tem, se não me engano, 15, eu não sei quantos falar de cabeça, assessoria técnica, porque eles pegaram, acho que são 17, dividiram, também uma coisa que eu acho que não foi sem lógica, né? Dividiu a bacia em 17 territórios, fizeram um fatiamento, para cada território desse você tem comissões de atingido, para cada ela você tem assessorias técnicas, tá? E começou a se discutir agora o que ele chama repactuação, que seria o caminho, foi feito um termo de transação, né, de conduta, né, um TETAC, lá atrás, em 2016, que estabeleceu os mecanismos toda a criação da Fundação Renova, tudo isso. E depois isso não contou com a participação dos atingidos. Depois de muita luta, foi feito, né, o TAC, dois termos de ajustamento de conduta. Um TAC-GOV, que de governança, que trata das questões sociais, tudo, e outro para ambiental. Outra coisa que eu não concordo, separaram completamente as questões socioeconômicas das questões ambientais. E depois individualizaram, tratando como se fosse uma questão de reparação, não sei o quê, individual, e a questão ambiental uma coisa completamente à parte. Processos distintos, tratados por pessoas distintas, e que não conversam muitas vezes entre si. A ideia de repactuar seria consertar tudo e fazer um pacto. Só que isso está virando um outro imbróglio maior ainda. Por quê? Porque está sendo comandado pelos interesses do governo do Estado de Minas, do governo do Espírito Santo, né? Com a participação do governo federal, mas em que a maior parte dos recursos vão ficar com os governos estaduais, né? Os municípios estão tendo um protagonismo muito nulo nesse processo, e a participação dos atingidos, da sociedade civil, praticamente inexpressiva, né? Então, ou seja, é um grande laboratório para estudar diversas questões interdisciplinares,
né? Enquanto isso, a população vai lidando e vai vivendo o desdobramento agora com medo das chuvas que vão vir, se vai ter uma outra cheia, como a de 22 para 23, né? Porque a chuva está vindo com uma lama densa, pegajosa, né? Então fica com medo de repetir esse tipo de lama. Então a população vai vivendo incerteza enquanto está repactuando, né? E aí muda o juiz várias vezes, né? A força-tarefa Rio Doce dos promotores públicos mudou. Então, na hora que muda os promotores, como o poder do promotor discricionário depende dele, da pessoa dele, então muda a lógica muitas vezes. Então, você tinha promotores muito positivos, né, e firmes na questão, pensando a partir do lado atingido, isso muda promotor. Então, ou seja, é uma situação extremamente complexa, né, envolve múltiplos interesses, e aí, até assim, enquanto alguns, como esse agricultor que eu falei, mas ele é uma exceção, né? Ele nada contra a corrente. Ele fala assim, olha, e aí ele repete o discurso que os mineiros sempre fizeram ao longo do século XIX, na segunda metade do século XIX, principalmente do século XX, né? Você pensar João Pinheiro, Israel Pinheiro, Arthur Bernardes, né? Minas tem mineração. Minas não é contra exportar o minério, mas Minas quer conviver com o minério, desde que o minério, a exportação, traga o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, né? Traga benefício para os mineiros. Minas não quer um outro ciclo do ouro que pega a riqueza e leva embora, né? Então, esse agricultor fala isso. Nós não vamos sair daqui. Eu não vou sair daqui da beirada do Rio Doce. Né? A mineração não vai sair de lá. Então, como nós vamos conviver? Como a bacia do Rio Doce vai conviver com a mineração? Né? Como essa mineração tem que ser feita para não, né, reduzir o risco ao mínimo? Né? Como que as empresas vão pegar parte do lucro dela, vai revestir para o desenvolvimento, né, do conjunto? Então, nós temos que conviver. Então, ele traz esse discurso, a partir da experiência dele. Mas muitos pensam assim, não, tá bom, nós estamos recebendo um cartão, não pode pescar, mas nós temos um cartão, o dinheiro vem todo mês. Aí, né, igual ele comentou comigo, né? Eu saí numa reunião, uns colegas bebendo, você sabe discutir lá. Ele pegou e contou, bobagem, podia vir outro para o cartão durar mais. Ou seja, então, Nossa. essas questões, né, você vê assim... Então, é complicado. Viver é uma experiência histórica, por isso que é uma coisa que se revela, né? Num contexto de conjuntura que não ajuda em nada, né? Felizmente, o contexto da conjuntura que se vive, lógico, não é nacional, né? É global, né? Da politização superficial de todas as coisas, né? De fragmentação de todas as coisas, né? De superficialização, de negação da ciência, né? De um reacionarismo crescente. Né? Então, ou seja, num contexto desse, né, em que tudo está polarizado, muitas vezes o próprio movimento leva para a polarização. Né? Quando faz questão de... Isso foi um crime, lógico que foi um crime, mas crime é uma questão jurídica, vai se reduzir, vai resolver, e vai se reduzir uma questão penal, uma questão muito mais complexa. Né? Aruf, um dos temas mais importantes do nosso canal é a agroecologia, porque foi a luta mais importante do Lutz e porque nós entendemos, né, que essa forma de produzir alimentos é a melhor para a saúde dos humanos e do ambiente. E você, até citou agora na sua resposta, né, você foi coordenador da ONG Centro Agroecológico Tamanduá e atualmente é membro do conselho diretor. Você pode nos falar mais dessa ONG, da sua participação nela, por que ela tem esse nome e também como está a agroecologia em Minas, né, e no Vale do Rio Doce? Essa ONG, né, Centro Agroecológico Tamanduá, né, eu agora, inclusive, sou do conselho, já saí do conselho diretor, agora estou no conselho fiscal. Ninguém quer ser do conselho fiscal, estou no conselho fiscal. Essa ONG nós criamos ela em 1989, então ela já tem um longo tempo. Mas tem uma história que é importante,
né, mencionar antes disso. Né? Como eu falei antes, né, eu sempre tive uma militância sindical, política e tudo, mas em 88, né, eu defendi o mestrado em março e fui trabalhar numa organização chamada Casa do Trabalhador. Era uma organização sindical, uma fundação de assessoria sindical ligada ao Sindicato dos Metalúrgicos de João Monlevade, né, a Belgo Mineira na época, que é uma das principais lideranças do movimento metalúrgico no Brasil, de construção do novo sindicalismo nos anos 70, né? A primeira greve metalúrgica, se não me engano, foi lá. E eles tinham um apoio da organização sindical italiana e tinha essa fundação para assessorar e ajudar a organizar sindicatos urbanos. E eu fui trabalhar e fiquei em Valadares, né? Nós temos aqui uma organização chamada União Operária, que tem um prédio no centro da cidade, que sede vários sindicatos. Essa União Operária é uma organização criada lá em 1936, dentro daquele movimento operário católico, não sei o quê, e que sobreviveu num tempo e acabou, né, sendo dos sindicatos, né, nos anos 80. Eu fui trabalhar lá numa sala, e um dia chegou 3 trabalhadores rurais, que eu não conhecia, na minha sala, dizendo que queriam organizar um movimento de oposição sindical para retomar o sindicato dos trabalhadores rurais. Eu achei aquilo interessante e comecei a conversar com eles, e aquilo trouxe toda uma história, né, do passado, de 64, né, de perseguição que teve aqui, né, aqui, o governador Valadares foi um dos epicentros da região aqui, junto com Pernambuco, na época das ligas camponesas. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui foi acho que é um terceiro sindicato criado no país, né, de trabalhadores rurais. Só que aqui a liderança desse processo, lá no final dos anos 40, início dos anos 50, era do Partido Comunista. Em 64, o sindicato foi invadido, foi na véspera, né, no dia 30 né, ou seja, na véspera do golpe, né, uma milícia de fazendeiros, né, chegou na porta do sindicato, metralhou a filha do Chicão, né, Francisco Raimundo da Paixão, que era o presidente do sindicato, inclusive foi ferida, jornalistas foram feridos, foi um negócio horroroso, né, de tanto, né, jagunços que tinham, né, nessa milícia de fazendeiros. Até o jornalista que foi ferido era um jornal chamado O Combate, era um jornal mais popular que apoiava a luta dos trabalhadores rurais. Né, ele fala que ele relata, né, um relato dele, que ele estava lá e que foi ferido, que era como se fosse hienas, né, atacando, a imagem que ele coloca disso, né. Não foi trágico, porque a polícia militar separou e levou a salvo o Chicão para o batalhão da polícia militar, né, e por ordem do próprio governador Magalhães Pinto, no dia seguinte, ele e o diretor do jornal O Combate foram levados a salvo para Belo Horizonte, né, e foram para o exílio, e então, o sindicato passou para a mão de pelegos, e esses trabalhadores queriam organizar isso. Então, assim, então vamos fazer. Eu topei, fiz um projeto, quando a gente é novo, a gente, né, não tem coragem para tudo e acredita em tudo. Eu fiz um projeto, mandei para a CUT Nacional. Contei uma história lá e que precisava de dinheiro para garantir aquilo. A CUT Nacional vai financiar o projeto, né, de retomada do sindicato. Retomada porque era a retomada da luta que foi interrompida em 64, era a retomada da luta pela reforma agrária e pelo direito à terra. Então, é por isso que eles chamavam assim. Então, com isso nós conseguimos apoio, aí eu fui atrás dos amigos, que um era agrônomo, outro era, sei lá, várias áreas, colegas, amigos, né, da universidade e também da igreja, do movimento popular, dos sindicatos, né? Fui conseguindo apoio de todos os sindicatos para aquilo e organizamos, de abril até dezembro, que seria a eleição. Aí nós fazíamos encontros em todos os povoados, distritos, trazíamos trabalhadores para cá, fazíamos encontros de lideranças aqui na cidade, e esse processo levou à vitória,
né, e a retomada do sindicato em dezembro de 88. Em 89, o sindicato tomou posse, né, e aí nós conseguimos um recurso, um apoio, né, dos capuchinhos, né, que conseguiram na Itália um recurso para o sindicato. Só que aí, né, os próprios trabalhadores lá discutindo, assim, resolveram, não, a gente tinha que criar uma entidade que pudesse ficar com esse recurso, pudesse trabalhar com os agricultores familiares, porque o Sindicato do Trabalhador Rural envolve trabalhadores rurais e envolve agricultores, camponeses, pudesse fazer um trabalho, né? E aí nós começamos a conversar, eles trouxeram a ideia, nós começamos a conversar, podemos trabalhar com tecnologias alternativas, né? Com agroecologia, já tinha um pessoal em Viçosa trabalhando, um dos companheiros era formado em agronomia em Viçosa, conhecia esse pessoal do CTA, do Centro de Assistência, né, Centro de Tecnologia Alternativa, né, ligado, né, pessoal lá da Universidade Federal de Viçosa. Fizemos ali uma parceria e criou esse CAT. Inicialmente, a preocupação ainda estava o ranço ainda do passado. Então, vamos dar um nome que não tem nada, que não vai trazer atenção para nada. Deu o nome Centro de Assistência Técnica, nome neutro. E aí, esse projeto foi financiado depois pela Fundação Interamericana por 6 anos, né? Aí com as mudanças políticas lá na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, né? O democrata perde a maioria, essas coisas mudam, e aí nós conseguimos um financiamento de uma organização alemã chamada Misério. Nessa época eu estava ainda na coordenação, eu fiquei um longo tempo na coordenação, né, dessa entidade. Aí conseguimos esse financiamento. Aí, nesse processo também, vai ter uma discussão interna, né, de mudança para o nome, porque a gente trabalhava com agroecologia, agrofloresta. Se você pesquisar em Tumiritinga, assentamento Cachoeirinha, desse agricultor que eu falei, mencionei o nome Pavuna, você vai ver que a faixa do assentamento diferencia completamente da paisagem do entorno. Porque, né, houve um projeto grande de agricultores experimentadores, em que um projeto financiado com recursos da ONU e tudo, de recuperação florestal, agrofloresta, em que os próprios agricultores aprendiam a ciência e faziam o que hoje chama ciência cidadã. Isso estou falando no final dos anos 90, início, né, final dos anos 90. Tá? Então, a agroecologia está presente desde ao longo dos anos 90, e desde então, né, antes de se tornar, né, essa discussão tão forte hoje, né, o CAT ele trabalha com isso, né? Então, eu até escrevi um texto, foi em 97, 98, né, acabou não sendo publicado, né, e eu também não corri atrás para garantir a publicação dele. A princípio, a FTD iria publicar, que é Tecnologias Apropriadas e Desenvolvimento Sustentável, que resgatava toda a discussão que era feita a partir, né, da Índia, de outros lugares, né, e outras experiências em torno disso. Então, assim, o CAT, fazer história ambiental, né, tá na universidade, né, isso tudo é uma coisa só, não está separado, não. Inclusive, o CAT é parceiro da universidade, fizemos um projeto grande, junto com parceria com a Federal de Viçosa também, de desenvolvimento local, né? Então, assim, tem toda uma história aí ligada a isso. E a agroecologia cresceu muito, né? Hoje o MST, né, adotou a agroecologia, coisa que não era, né, anterior, né? Não estava presente no MST, né? Muitas organizações, né? Existem associações, existem organizações, né, que se reúnem, né, por estado e nacionalmente em torno disso, né? O CAT participa, né, tem toda essa ligação com esses movimentos aí agroecológicos, né? E hoje isso está crescendo, porque isso vai ligando com comunidades tradicionais, quilombolas, né? A diretora executiva do CAT hoje é uma quilombola e é nossa aluna do mestrado, por sinal, também. Que bacana, nossa, que legal. Então, Aruf, acho que vamos para a pergunta da Sara, e depois o Denis também vai poder falar, você vai poder falar um pouquinho mais aí do mestrado, né, nas questões seguintes.
Então, professor, minha pergunta, ela vai mais na direção de pensar essa imbricação entre direito e história, né? Então, como é que é para você dar aula nesse curso? Com certeza isso te torna um pesquisador mais interdisciplinar, especialmente aí na questão dos conflitos agrários. Dá para perceber isso, por exemplo, nos seus trabalhos sobre a territorialidade do povo Krenak. Então, o que você acha que tem interessante nessa junção? Quais os desafios? Sara, pergunta. Eu sempre volto, vocês estão vendo que a minha vida é acadêmica, mas né, vai, às vezes, menos acadêmica e mais vai na atuação. Eu fui estudar, né, a questão da terra, né, da luta pela terra e aqueles conflitos de terra aqui na região. Então, eu precisava estudar a ocupação da região. Então, a questão era a fronteira. Se era fronteira, tem aqueles que vêm primeiro, né, poceiros, aí depois tem a questão da grilagem. Essas questões passam questões jurídicas, sobre posse, sobre propriedade. Então, ou seja, eu tive que dialogar com o direito. Mas isso é da história. Se você vai fazer história econômica, você tem que dialogar com a economia. Se você vai fazer história ambiental, você tem que dialogar, né, ou com a geologia, ou com a biologia, ou com a paleontologia, sei lá, vai ter que dialogar com outra ciência. Nós temos a pretensão na história de falar e chamar de ciências auxiliares, porque, na verdade, a história, quanto método em si, não, ela vai se fazer com auxílio. Então, assim, acho que o direito, né, quando se lida com questões que envolvem conflitos, que envolvem questões, né, de controvérsias, né, você está lidando com questões normativas. E aí o direito é mais do que simplesmente o ordenamento jurídico formal do Estado. Então, a gente tem que pensar em termos de pluralismo jurídico presente na sociedade, né? E ele se manifesta tanto no interior de um movimento social, como ele se manifesta entre segmentos diferentes da sociedade, né? Em campos diferentes, seja econômico, social, cultural, né? Pode ter conflitos. E quando tem conflitos, eles têm que ser, de alguma forma, pacificados. Aí eles são pacificados por algum tipo de consenso, né? E, na verdade, esse consenso que são regras, né? Então, o direito, né, ele está muito presente quando se fala de uma região que foi centro de conflitos de terra, uma região que tem uma cultura da violência e uma região que tem, né, se vamos falar do leste de Minas, tem mais de 200 comunidades quilombolas, você tem uma grande concentração de populações nativas, populações indígenas. Então, por exemplo, a questão dos Krenaks. A questão dos Krenaks envolve várias questões, mas envolve questões que têm a ver com direito. Tanto que só foi resolvido finalmente em 1993, quando o Supremo Tribunal Federal, STF, deu ganho de causa absoluta né, à terra indígena Krenak. Ou seja, não tem que indenizar os ocupantes, tem que tirar todos os ocupantes, né, e garantiu todas as condições para isso, né? Então, eu acho que o desafio nosso na história, aí não é só na história ambiental, mas na história, é que nós temos que ser sempre interdisciplinar. Não tem como pensar uma história que não seja interdisciplinar, que não dialogue com os outros, né, com os outros conhecimentos. Por isso que eu acho que os cursos de história não tinham que reforçar mais a parte formativa dos alunos, né? Temos de saber mais economia, saber mais sociologia, e quem saber mais de arqueologia, saber mais de biologia, né? Então, eu acho que não tem como ser historiador sem ser interdisciplinar. E também não tem como ser um historiador sem ter compromisso, né, com aquilo que você está escrevendo e produzindo. Excelente, né? Isso para todas as áreas, né, Aruf? Às vezes a gente fala tanto isso na história ambiental, mas, né? Enfim. Denis. Eu gostaria também de lembrar as pessoas que estão nos assistindo, especialmente quem está nos assistindo pela primeira vez, que veio hoje para assistir a entrevista com o professor Aruf, para se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo.
os demais vídeos que a gente tem também sobre agroecologia, sobre o LUTS e vários outros temas, nos ajudem a divulgar mais, né, para que a gente alcance mais pessoas. A minha pergunta agora, professor, é sobre os seus estudos e projetos, né? Eles envolvem os desastres, envolvem as águas, os rios, mas também você fala sobre as várias cidades mineiras, e você, nesses estudos, ajuda a tirar um pouco da invisibilidade diferentes grupos, diferentes personagens da história aí, que lutam pela terra, né? Então, especialmente esse tema da luta pela terra, esses grupos que estão sempre lutando, você falou um pouco aí dos Krenak, mas também quilombolas e outros grupos, né? Que são aí especialmente afetados também por esses desastres, são os mais afetados, geralmente. Então, você poderia nos falar um pouco sobre as suas pesquisas sobre isso, sobre a questão da terra, e também como que é orientar, né, pesquisas no mestrado em gestão integrada do território, e como que esse tema também é abordado geralmente nesse programa de pós-graduação e nessas pesquisas que você tem orientado. Oi, Denis, obrigado pela pergunta. O estudo está ligado, né, à medida que eu fui conhecendo, está mais ligado aí ao fato, da medida que eu fui conhecendo a história e estudando a história, ou seja, ao meu trabalho de historiador, do que a militância. A militância era militar, era participar, era estar junto, estar contribuindo, né? Igual, como eu já disse, né? Por exemplo, a organização dos trabalhadores, retomada do sindicato, criação do CAT, né? Participando desse processo todo. Mas, ao estudar, eu fui descobrindo que essa luta tinha uma centralidade, né, histórica na história do Brasil, e uma centralidade nas questões que envolvem a ruptura, que foi o golpe de 64, né? Eu fui descobrindo que essa história tinha uma riqueza trágica em termos humanos, sociais, culturais. E aí eu tenho que estudar isso, eu tenho que de certa forma revelar isso. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Aí essa atitude, né, de buscar, de contar essa história, por quê? Porque quando eu conversava com as pessoas, e aí por isso que eu digo, as coisas sempre têm uma raiz que você vai e volta. Quando eu conversava com as pessoas, né, tentando entrevistar, para contar a história de 64, as pessoas não queriam falar. Um absoluto silêncio. Eu cresci num absoluto silêncio sobre a história local. E meus colegas também, né? Ou seja, era um assunto tabu. E aí, quando eu voltei nisso, eu me lembrei do fato, quando eu era num grupo de jovem ainda, e depois continuei convivendo com pessoas daquele morro, né, que eu falei, daquela comunidade, que a gente chamava favela, né? Tinha um senhor chamado Seu Sebastião, que ele era bem, né, ele já tinha seus quase 80 anos, então aquilo era 1980 e tinha nascido no início do século. Eu perguntava a ele sobre 64. Ele não respondia, ele ia contar caso da Revolução de 30. Ele mudava de assunto. Aí, né, já tinha saído da faculdade, já estava morando aqui, um dia visitando ele lá, eu insisti com ele, mas você não sabe nada. Ele falou assim, para bem da verdade, eu era amigo do Chicão. O Chicão, que era o presidente do sindicato, que foi invadido. E aí ele contou lá a história pessoal. Ou seja, mas a relutância em falar, mas era uma relutância coletiva. Assim, isso não pode ser silenciado. Então, aí, o estudo da luta pela terra, não só da minha parte, mas de outros colegas. Teve um projeto, né, feito, né, com apoio da CAPES, que permitiu isso, né, e aí começamos a resgatar isso. Aí, quando você vai na imprensa nos anos 50, né, você tem acesso a isso, né, no periódico da Biblioteca Nacional, você vai descobrindo que eram as manchetes que estavam nos jornais, em 61, 62, 63, né? Ou era aqui, nessa região de Minas, onde está Governador Valadares, ou era as ligas camponesas.
E o sindicato aqui, quando ocorre o primeiro congresso da classe, né, dos lavradores, o primeiro congresso da classe trabalhadora rural, em Belo Horizonte, em 62, o sindicato aqui vai participar e acaba aderindo à tese das ligas camponesas, abandonando a tese do Partido Comunista, que era a sindicalização, né, trabalhar numa linha mais do consenso. E aí abraça a tese da reforma agrária. Então, essas questões todas se imbricam, né, e são objetos privilegiados. E aí o mestrado, né, tem a ver com todas as questões locais. O mestrado, o programa aqui, né, ele foi construído com base numa análise do ambiente externo, em que ele se estruturou a partir daquelas temáticas que são constituintes da formação histórica do território. Então, a partir disso, se estabeleceu 6 temáticas centrais, né? E aí essas temáticas são distribuídas em 2 linhas e são 4 laboratórios, né? Os laboratórios têm seus projetos estruturantes dentro dessas temáticas, que são as temáticas que constituem a formação histórica desse território. Então, a questão da própria formação histórica, do patrimônio cultural e da cultura, a questão ambiental e da crise ambiental, né? A questão, né, da migração, aqui é um centro da rede migratória, né, para o exterior. A questão da saúde e doença, aqui foi onde, né, os americanos fizeram os primeiros experimentos com DDT, onde se fez o primeiro ensaio de floração da água, os primeiros, né, por causa da guerra, por causa do esforço de guerra, por causa da presença do minério, de outros elementos aqui, né? Então, a presença das questões de saúde e doença, né? A região tem características endêmicas que são nacionalmente estudadas, né? Leishmaniose, hanseníase, questões, né, que envolvem educação e questões que envolvem, né, vulnerabilidade, violência e direitos. Então, isso constitui o corpo temático que tem a ver com a nossa formação histórica. Então, orientar num programa interdisciplinar, né, é sempre um desafio. Você vai ter um orientando que é do direito, mas você tem um orientando que é da engenharia, você tem um orientando que é médico, você tem um psicólogo. O nosso programa tem alunos que são de 23 áreas de graduação diferentes, praticamente todas as áreas do conhecimento. Nossa, quanta riqueza, hein? Puxa. Quanto trabalho também. Sim, imagina, porque, né, você, como a gente colocou, é um desafio mesmo, né? Já dar aula para o curso de Direito, né? Você tem que fazer, nossa, tem que ler muito, né? Eu dou aula de História do Direito. Olha, né? E dou aula de uma disciplina, porque o Direito ajudou a construir um mestrado. Então, tem uma disciplina no curso de Direito, sim, nos outros cursos também que participaram do processo. No Direito é Estado, Território e Regulação, que discute, né, questões que estão interrelacionadas. Sim. Então, eu gosto de dar aula para eles, é bom. Ah, legal. Então, agora nós, né, estamos fazendo aí essas perguntinhas rápidas aí para os nossos convidados, né? E para a gente conhecer alguns aspectos, né, dos gostos, né, dos convidados, enfim. Então, eu vou começar. Aruf, então, qual o livro que você está lendo? Eu estou lendo 3 livros. Tudo bem. Eu estou lendo Dicionário do Desenvolvimento, estou relendo, né, do Wolfgang, né? Então, uma discussão de alguns conceitos muito interessantes, porque são autores indianos, são autores latino-americanos, né? Então, ajuda a repensar alguns conceitos, inclusive conceitos para nós da história ambiental, bastante útil e crítico. Estou lendo, por causa do direito que eu estou dando aula, um autor que faleceu, infelizmente, em 2019, da Universidade Nova de Lisboa, Antônio Manuel Espanha, que discute muito a questão do pluralismo jurídico. Então, eu tinha lido dele um primeiro livro que me impressionou muito e foi muito importante para repensar a atualidade, que é o pluralismo jurídico, né, e o direito à democracia, que ajuda a entender esse momento que nós estamos vivendo, né, muito difícil, né, nesses últimos anos.
E estou lendo também por funções de trabalho, da disciplina que eu dou no mestrado, né, que tem que dialogar o tempo todo com a geografia, né, Viver no Limite, do Rogério Reisbach. Reisbach, aí Sim. isso pode chamar de qualquer nome. Ele autorizou usar qualquer, né, sobrenome, que é um geógrafo da Federal Fluminense, né, que é uma referência nos estudos territoriais no Brasil. Interessante. Bom, e qual o livro que você gostaria de ter escrito? Visão do Paraíso, Sérgio Buarque. Olha, legal. E agora, um tema de história ambiental que ainda não foi ou foi pouco explorado. Pensei duas coisas aqui agora. Uma, eu pensei porque eu estava agora num evento em Criciúma e eu vi lá um projeto que foi desenvolvido nos anos 80, né, para desenvolver a plantação de arroz. Né? E eu descobri, engraçado, que esse projeto foi desenvolvido aqui também na região. Né? Deve ter sido um projeto do governo federal, executado pelos governos estaduais. Aqui foi para plantar arroz de sequeiro. Lá não. Eu nunca vi nenhum estudo sobre, né, provárzea, que se chama o projeto. Provárzea. Aqui foi o seguinte, Helenita, eles esgotaram as áreas de panto e de brejo. Eles esgotaram lagoa, as fontes de abastecimento. Como que técnicos, agrônomos podem ter feito isso? Para plantar uma arroz de sequeiro que deu 2, sei lá quantos anos, e não deu mais. Você vê as áreas hoje, às vezes você vê uma área plana, enorme, totalmente seca, com pasto degradado, mas que foi no passado um brejo que foi esgotado. Então, seria assim, é um negócio interessante para estudar. E aí eu descobri que, né, que também em Santa Catarina teve o mesmo provárzea, né? Então, assim, é um assunto que eu achei interessante, que eu nunca vi estudo sobre isso. Sim. Mas eu também acho que deve estudar experiências de sucesso. Né? Essa questão de nadar contra a correnteza. Eu acho que a gente está precisando de ver mais trabalhos assim. Né? A gente precisa mostrar que é preciso, né, você ter uma ideia biocultural, você trabalhar com a ética biocultural, que as pessoas descubram que não existe uma hierarquia entre o valor do ser humano e o valor dos outros seres. Essa consciência precisa ser trabalhada. Essa consciência não vai ser desenvolvida se você fazer só do trágico. Você tem que mostrar, né, como aquele seu Feliciano, que em 1933 decidiu salvar o Muriqui do Norte, né? Ou seja, a consciência dele não foi de faculdade, foi da vida. À medida que você mostra isso, desenvolver uma nova consciência. Eu acho que a gente tem que começar também a mostrar, né, um pouquinho as coisas que dão certo, né? Certo. Nós pessoas vão lutar por quê? E, então, uma dica que você daria para quem está começando na área? Essa dica de professor mesmo, daquele professor, né, malvado, como eles gostam de falar que eu sou. Eu acho que é fundamental não negligenciar da formação teórica. Né? É preciso conhecer a história. Então, não negligenciar de estudar muita história também, de conhecer história. Né? E se você tem uma boa formação teórica com a história, você está imunizado do primeiro problema. Você não vai falar besteira. Que já é uma grande vantagem. Né? Então, e aí, o terceiro elemento, né, para nós, historiadores ambientais, é o compromisso com a ética biocultural, que não distingue o valor do ser humano e dos outros seres, né, e que, na verdade, vê, né, que existe uma integração. Eu não posso, assim, eu vou preservar a natureza que ela me presta um serviço ambiental. É bacana, sustentabilidade. Mas por que você não pode preservar a natureza simplesmente porque ela pode existir? Né? Por que eu vou preservar o rio? Porque o rio me abastece, porque o rio me presta um serviço? Não, o rio tem direito de existir, porque os peixes lá têm o mesmo direito ao rio do que eu tenho. Né? Todos os seres que habitam têm o mesmo direito que eu tenho. Eu não tenho mais direito do que eles. Então, ele não é importante porque é importante para mim. Ele é importante por si só. Então, essa consciência, eu acho que nós temos que ter. Certo. E, por fim, uma mensagem para o futuro. Eu acho que o futuro é incerteza, depende do que nós fizermos, né?
Então, assim, eu não acredito num futuro que vai vir por si mesmo, né? Então, tem uma charge da a Mafalda, que um dos personagens está deitado, né, não sei o nome dele, esperando o futuro, né, chegar, né? Então, acho que o futuro não vai chegar assim. Então, acho que o futuro vai depender da organização da classe trabalhadora, da luta política da classe trabalhadora, do enfrentamento das questões estruturais, de ir além da catilena, né, morais, juízo de valores genéricos, clichês, né, discursos prontos, né? E também depende de fazer uma história ambiental compromissada, de forma redobrada, com a ciência, com o conhecimento e com o método histórico. Eu diria isso. Esse compromisso com a ciência, o conhecimento e com o método histórico por parte da história ambiental. Excelente, excelente. Então, né, vamos chegando ao final dessa entrevista tão inspiradora. E passo então para as palavras finais aí, Sara e Denis. Queria agradecer muito a presença e a participação do professor. Adorei a entrevista. Acho que quem assistir vai ter também uma ótima hora aí de ensinamento. Então, muito obrigada, professor. Também gostaria de agradecer, parabenizar o professor pela trajetória e também por ter sido bem didático, bem explicativo aqui a nossa entrevista. Acho que todo mundo vai conseguir aprender um pouco a partir dessa entrevista. Muito obrigado pela disponibilidade e por essa aula que foi a entrevista. Aruf, quer colocar alguma mensagem final? Agradecer e falar que eu adoro esse canal seu, né, de vocês, o trabalho do Denis, da Sara, né, de poder ouvir os colegas aqui nesse espaço, né, de quanto isso contribui, né, e que incentiva outras pessoas a enveredar, espero, não só do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista do compromisso político, social, ambiental, né, com o meio no qual nós estamos inseridos, né, com a nossa comunidade. Isso que é fundamental. Ser, de fato, pertencente onde nós estamos. Uhum. Sim. Muito obrigada, Aruf, né? Enfim, a gente está, né, na batalha aqui também. Né? Cada um com as armas que tem, né? E aí te parabenizar também por essa trajetória, né, tão rica, tão completa, né, sempre interseccionando aí, né, as questões acadêmicas, teóricas com a militância, né, isso é muito legal. E se a gente pensar, né, essa questão ambiental, né, se a gente só pesquisar e se manter isento, né, acho que não é interessante, né? Assim, pensando numa história ambiental pública, acho que né, se a gente tem esse conhecimento, a gente está, né, pesquisando, acho que é importante colocar isso, né, o máximo que a gente pode, né, à disposição do público, né, enfim, ter uma interferência na arena pública, acho que é importante, que é uma questão política, né, a situação ambiental, né, a gente estava mencionando até antes de começar a gravação, né, o sul está sofrendo, né, onde a Sara e o Denis estão lá, está chovendo, né, chuvas torrenciais, né, no estado que eu nasci, Rio Grande do Sul, já teve vários ciclones esse ano, e agora eu estou no Mato Grosso aqui, várias ondas de calor, né, hoje mesmo está fazendo, acho que vai fazer mais de 40 graus, né, então, assim, está acontecendo, né, não é o futuro, é agora, né, então, acho que essas reflexões aqui são muito importantes, né, enfim. História não é só passado, não. Então, tá. Eu agradeço, né? E então, o pessoal que está assistindo, não esqueça de se inscrever aí, curtir, compartilhar, tá bom? E até o final do mês agora, em dezembro, a gente vai ter se tudo der certo, uma live aí. Em breve vamos divulgar, tá bom? Abração para todo mundo e tchau, tchau. Tchau.